você está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje nós temos convidados muito especiais, vamos nos divertir muito, vamos falar sobre coisas sérias também e temos música aqui. Juliana está conosco hoje, estava ouvindo a Juliana passar o som, meu Deus do céu. Como é bom quando nós temos artistas aqui que louvam ao Senhor com o coração. Você vai conhecer um pouquinho da história da Ju, que está despontando como uma das maiores vozes do gospel brasileiro. Tenho certeza que você vai adorar o trabalho dela. Fica aqui conosco. A Alê está aqui ao meu lado, mais uma vez, que a gente ama. Hoje é dia da Alê nos ensinar a preparar uma cuca deliciosa e é super versátil essa receita. Ela trouxe apenas com o recheio, mas tem várias opções, você vai entender um pouquinho mais, até porque é um prato, como é muito versátil, para você vender e faturar, é super legal também, uma ótima opção e uma receita que, olha, rapidinho fica pronta. Então fica aqui com a gente para você aprender essa receita também. Hoje nós vamos conversar com o Thiago, nós temos um assunto muito importante, nós vamos falar do PCD, que são as pessoas com deficiência. O que acontece? Você muitas vezes não sabe as leis, não conhece das leis, as pessoas que têm acessibilidade ao PCD, então você vai entender um pouquinho mais o que significa as leis do PCD e em qual momento você pode se enquadrar nelas e o mais importante, convênios médicos não podem simplesmente cancelar um plano de saúde para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Quer dizer, podem, infelizmente, ainda podem, mas estamos lutando para que isso mude. Essa conversa já está sendo prolongada no Senado por 2 anos, essa discussão ainda não acabou e depende de nós que a mudança da lei seja feita, para que nós possamos estar protegidos. Todos nós estamos suscetíveis a ter algum problema, alguma deficiência. Então nós precisamos olhar para as pessoas com amor, com o mesmo amor que nós buscamos que olhem para nós. Então você vai entender um pouco mais e como é que você pode fazer parte desta luta para que essa lei seja realmente aprovada e o mais rápido possível. E nós vamos começar o programa de hoje direto chamando o Dr. Marcelo, que é infectologista. Boa tarde, é sempre um prazer participar do seu programa. Vamos lá, a febre de Oropouche, ela é uma arbovirose, quer dizer, ela é uma doença viral que é transmitida por um mosquito. Diferente da dengue, do zika e do chikungunya, o Oropouche é transmitido por pernilongos comuns. Ele pica uma pessoa contaminada, ele se contamina com o vírus permanece vivo no mosquito por alguns dias, e se esse mosquito picar outras pessoas, ele vai picar para se alimentar, ele vai transmitir esse vírus para as outras pessoas. Doutor, Oropouche, aquele bichinho, esse inseto, é aquele que muitas vezes nós vemos no interior, que é um mosquitinho bem pequenininho, que tinha muito em Ilhabela, que se falava, é muito semelhante àquilo, ou é aquele mosquitinho? Não, é o pernilongo comum. São pernilongos comuns que transmitem, por isso que pode dar em qualquer lugar onde tenha pernilongo. Porque eu estou te perguntando isso, porque num dos artigos que eu li, falava daquele mosquitinho que a gente chamava de pólvora, sabe? Sim, ele também transmite. Também transmite. Então não é um mosquito específico, tipo o mosquito da dengue? Não. Qualquer mosquito? Não, mas não são todos. São alguns mosquitos que podem transmitir. Agora, o que mais nos preocupa é como ele é transmitido pelo pernilongo comum também. Esse é o perigo, né, doutor? Onde tem pernilongo tem em todo lugar, né? Então a chance de transmissão é maior. Agora, doutor... Na verdade, com o tempo mais quente que está fazendo, que fez no norte do país, aumentou a proliferação de mosquito, aumentaram as picadas, aumentou a transmissão. Certo. É uma doença que a gente já conhece já há muitos anos, tá? E ela sempre teve um número pequeno de casos, agora realmente, esse ano explodiu. Aliás, esse ano tá fogo, né? Esse ano explodiram várias viroses, né? E é importante, o doutor falou dessa descoberta, os primeiros casos foram detectados em 1960, quando da construção da rodovia em Brasília, que ligava ao norte. Exatamente, então, já a Belém-Brasília. A Belém-Brasília. Então é assim, é importante que você entenda que agora, como se espalha, e eu ouvi também, doutor, que é o que eu quero conversar com você, a respeito de uma gravidade muito maior quando se fala em mulheres grávidas, né? Sim. Então, o que acontece, doutor, quando a mulher está grávida? É diferente da zika, que ele não faz um grande mal para a mulher, mas ele causa aqueles eventos catastróficos no bebê. O Oropouche pode matar mãe e bebê. Ô, doutor, e daí, existem alguns sintomas que eu tenho que prestar atenção?
é muito parecida com a dengue, tá? Febre, dor no corpo, manchas pelo corpo, é muito parecida, é quase que indistinguível da dengue. Então, normalmente, como a gente ainda está tendo muito caso de dengue, diminuiu bastante, mas ainda tem, o paciente chega com sintoma, testa dengue, deve testar dengue. Se for negativo para dengue e para chikungunya, aí tem que testar o uropush necessariamente. Agora, doutor, os sintomas são parecidos, mas o tratamento não é, né? Quer dizer, um diagnóstico errado pode colocar em risco a vida de uma pessoa, né? Na verdade, tanto para dengue quanto para uropush, não existe um tratamento antiviral. Medidas de manutenção. Então, controlar a dor, manter o paciente hidratado. Na dengue, a hidratação ela é crítica, na uropush nem tanto. Controlar a dor, controlar a febre e monitorar os eventos adversos graves, né? Monitorar sangramento, monitorar uma evolução mais grave para a doença. Mas tratamento específico antiviral não existe. Então, o melhor tratamento é a prevenção, né, doutor? Exatamente. A prevenção está muito ligado àquilo que você já ensinou para a gente no que diz respeito à dengue? A água parada. Qual é o Aedes, ele é muito mais exigente do que o pernilongo comum, né? O pernilongo, tanto não é exigente que na região das marginais a gente tem muito pernilongo, particularmente na Marginal Pinheiros. Mas aí os cuidados de prevenção em relação à picada do mosquito. Então, uso de mangas longas, naqueles horários preferenciais nos mosquitos, que é começo da manhã e começo da noite, usar repelente. Se vai para uma região, por exemplo, quem mora naquela região da Marginal, onde tem muito pernilongo, nas crianças pequenas, colocar tela mosquiteira no berço. Certo. E realmente uma medida interessante é o uso de manga comprida, porque ele não pica através do tecido. E outra coisa que eu quero te perguntar, eu também vi esses dias que o uso de repelente de uma maneira contínua não faz muito bem para a saúde. É verdade, doutor? Porque daí as pessoas acabam ficando com medo, numa época de calor, de usar o repelente e achar que vai fazer mal. Não tem? Ou tem alguma coisa que eu tenho que prestar atenção na hora de comprar um repelente? Pode ser usado, tá? A não ser pessoas que têm problemas que quebram a barreira da pele e que fazem com que ele seja absorvido mais. Certo. Aí vale a pena conversar com o médico a esse respeito. Mas daí são pessoas que já sabem que tem essa dificuldade maior de absorção. Exatamente, essa facilidade maior de absorção, na verdade. E doutor, existem diferentes repelentes para o adulto e para a criança, ou na criança eu posso passar o mesmo que eu uso? Existem repelentes que são próprios para criança, tá? E vale a pena sempre conversar com o pediatra. Agora, uma mulher grávida, ela pode usar o repelente, doutor? Se estiver na embalagem que é seguro na gestação, pode. Não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. Agora, então, na verdade, são os cuidados que eu preciso ter para todos esses problemas que nós temos visto, são os mesmos, né, doutor? Com um risco maior para as mulheres grávidas por conta das possíveis complicações, né, doutor? Exatamente. Realmente, na gestação pode ser muito grave a doença. Doutor, nós temos alguns casos já nessa região. Como não existe uma possibilidade de eu identificar aquele mosquito e dizer, não, o pernilongo pode ou não estar contaminado e me atacar, eu dedetizando a casa, colocando inseticida, isso ajuda, doutor? Aqueles inseticidas de tomada, eles são bons, viu? Eles funcionam bem, eles têm uma toxicidade baixa e eles são eficazes em evitar que o pernilongo adentre. A dedetização normal de aerossol é no momento que o bicho está lá dentro, porque rapidamente o efeito dela vai embora. E a dedetização, aquela por empresas, doutor, você acha que também é algo que é válido, principalmente para quem está nesses casos que nós falamos, para quem está grávida ou que tem criança pequena em casa? Sim, mas lembrando que criança pequena e grávida não pode estar em casa no momento da dedetização, se for dedetização por método de spray. Aqueles que usam aquelas pastas, aí não tem problema. Doutor, obrigada, viu, pela tua participação, obrigada por nos ajudar. Eu acho tão importante que cada vez mais a gente aprenda, né, doutor, a nos prevenirmos desses problemas, porque a gente vai aprender a conviver com eles também, né? Mas convivendo de uma forma que não nos atinja tanto, né, doutor? Exatamente, é sempre um prazer participar do seu programa. Obrigada, viu, doutor? Bom trabalho para você. Os contatos do doutor Marcelo estão aí na tela para você saber mais informações.
Está aí, doutor. Então, tem também o site do doutor, que nós nunca tínhamos falado, que é o drmarceloneubauer.com.br, no Instagram, Marcelo Neubauer. Obrigada, doutor. Bom trabalho. Tchau, boa tarde. Vem pra cá comigo, vamos conversar com o Thiago. Já ia falar doutor, né, Thiago? Thiago, seja bem-vindo, viu? Prazer. Uma alegria ter o Thiago aqui com a gente. Eu sempre prezo demais quando nós falamos de assuntos que nos atingem direta e indiretamente. Eu conversava com o Thiago lá fora, porque eu quero que você preste atenção. O Thiago, ele é presidente de uma associação que tem essa luta para que as leis para o PCD, elas sejam cumpridas, porque são questões diferentes. Nós vamos falar de dois problemas muito importantes aqui hoje. Aquilo que precisa mudar para que as pessoas tenham a proteção do governo e das leis para que vejam seus direitos sendo realmente atingidos e que as pessoas possam usufruir daquilo que é direito delas, mas acima de tudo também nós vamos falar para você que muitas vezes não sabe que você pode estar incluso nas leis PCD e passa e a pessoa não entende e não conhece e também ninguém fala, né, doutor? Porque daí é muito conveniente, quando nós falávamos até de planos de saúde lá fora, que é o grande problema da nossa saúde aqui, porque às vezes você paga um plano de saúde e você não pode usá-lo quando precisa. Então eu queria começar, doutor, falando um pouquinho para as pessoas entenderem o que são as leis PCD. São os portadores de deficiência. Não são só aquelas pessoas que não têm uma perna, que têm um problema sério cerebral. Não é só isso, né, doutor? É muito mais abrangente, né, Thiago? Isso, exatamente. Agradecer primeiro o convite aqui, Keila, muito obrigado. Sim, o direito da pessoa com deficiência e o conceito de pessoa com deficiência no Brasil, ele é um pouco amplo, ele vem sendo trabalhado desde 2002 e ele é ratificado em 2015 pela Lei Brasileira de Inclusão, onde ele qualifica no seu artigo 2º o que é pessoa com deficiência. Segundo esse artigo, pessoa com deficiência é toda pessoa que tem alguma barreira que impede que ela tenha condições de igualdade com todo mundo. Então, vamos dar um exemplo prático, que eu gosto de dar um exemplo. Eu sou manito. Você me vê que é PCD de longe. Mas uma coisa, já que vamos pegar o gancho do doutor aqui, do médico que esteve aqui, é muito comum hoje em dia pessoas terem ansiedade, outras questões que podem ser, dentro de um grau, ser considerado pessoa com deficiência. Uma pessoa, por exemplo, com um nível de depressão. Isso, exatamente. Avançado, que está em casa, que está de licença. Exatamente. A pessoa, ela tem a licença e fica em casa, não sabe que ela já pode, ela não é portadora de deficiência, mas ela está. É isso, né, Thiago? Exato. E o estar com aquele problema naquele momento pode ser incluído nas leis PCD. Pode ser, não. Ela está incluída naquele momento. A gente chama de pessoa com mobilidade reduzida, como você havia me falado, perguntado lá anteriormente. Sim, a gente chama de pessoa com mobilidade reduzida, é um grupo, e pessoa com deficiência são outros. Um é permanente, sou eu. Eu nunca vou ter uma mão normal. Certo. Nasci assim, eu vou morrer assim. Outras pessoas, a gente pode aqui listar. Mulheres, vamos pegar o exemplo que já foi falado aqui, vamos aproveitar. Grávidas, meninas que estão lactantes, mulheres com crianças de colo, eventualmente pessoas com deficiências neuropsicológicas que são transitórias, né? Então, por exemplo, uma depressão grave, uma ansiedade muito elevada, bipolaridade, entre outras, né? Doenças raras, né? Doenças raras é muito comum que as pessoas não veem, mas tecnicamente na lei é considerada a pessoa com deficiência. Mas daí, Thiago, qual é o benefício que eu muitas vezes tenho me incluindo nesse caso e não sei? Ixi, Keila, eu no adequando que você citou aqui, eu já falei de mais de 130 direitos. A Lei Brasileira de Inclusão é como se fosse uma constituição da pessoa com deficiência. Meu Deus, quer dizer que muitas vezes a pessoa passa por tantas dificuldades no momento desse. Por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo para eu mesma entender e quem está em casa também. Vamos supor, eu estou sofrendo comprovadamente de uma depressão que está me deixando em casa e de licença. Daí, o normal, se eu estou doente de licença, eu recebo o que eu tenho que receber todos os meses, mas eu continuo fazendo as coisas dentro daquilo que é a meu alcance de plano de saúde e tal. Se eu tenho que entrar na justiça para comprovar isso ou não? Não, é aí que tá. Gente. O meu trabalho é esse, Keila. É a conscientização. Exatamente. Meu trabalho é mostrar para as pessoas que o direito da pessoa com deficiência, ela não necessita de judicialização.
se você fizer o passo a passo correto. Se você tem o comprovante ali, é o primeiro passo. Isso, exato. O passo a passo correto do direito, a gente vai falar de direito aqui relacionado ao plano de saúde. A questão do plano de saúde, você consegue qualquer coisa, desde que você faça o passo a passo corretamente. Agora, no dia a dia, quais são os benefícios que você já sabe que são mais comuns e que a gente não tem conhecimento? Eu dou o exemplo que a gente dá aulas aqui todas as semanas no YouTube para as pessoas. Eu dou o exemplo mais legal que eu falo e que as pessoas não conhecem, eu tenho certeza que você não conhece. Você conhece o RG-PCD? Não. Então, se você pegar o documento, que aqui em São Paulo sai em menos de 30 dias, você tem acesso imediato com o documento à mão a mais de 15 direitos. Fala alguns para mim. Isenção em lugares culturais, transporte, prioridades, porque é um documento inviolável. Ninguém pode dizer que você não é. E eu posso, por exemplo, solicitar esse documento quando eu estiver grávida? Quando o médico disser que eu tenho que eu tenho depressão? Comprovadamente. Ou um transtorno. Você tem que passar por um crivo, né? Que você tem que estar enquadrado no artigo 2º da LBI. Aí aqui em São Paulo é muito simples, você leva o formulário no seu médico, ele comprovando aquilo, você leva no poupa-tempo e pronto. E sai. E aí naquele determinado tempo, ou você vira um PCD permanente. Só vamos distinguir aqui o que é PCD permanente para o PCD transitório. Certo. Esse conceito não é um conceito legal visto por deputados, tá? É um conceito médico. Tá. Então, quem é pessoas transitórias? É todas as pessoas que estão num período. Então, como se estivesse enfrentando um problema em um determinado espaço de tempo que a gente espera que não seja tão longo. Isso. Tá. Clinicamente falando, você coloca aí 2 anos. Certo. Por que 2 anos? Você vai me perguntar, Keila. Porque é simples, biologicamente, o seu corpo pode melhorar, piorar ou estabilizar. Então, a medicina para diagnósticos, ela padroniza 2 anos. Então, passou de 2 anos, você é considerado PCD. Antes disso, ou uma coisa transitória, como se fosse uma gestação, uma criança de colo, e esses 2 anos podem até passar disso, porém você sabe que ele é um período transitório. Certo, entendi. Daí, por exemplo, eu descobri que estou grávida, então eu já entro no transitório. Qual é o primeiro passo? Quem é que eu tenho que procurar para dar um start para conseguir esse RG? Na verdade, você pode pesquisar na internet. Eu, por exemplo, tenho uma e-social que eu ensino os direitos da pessoa com deficiência. Mas eu tenho que ir, é direto no Poupa Tempo, por exemplo? Pode, você vai pegar um formulário. Lá no Poupa Tempo? Ou no Poupa Tempo, ou você vai baixar na internet. Ah, tá. Isso que eu queria saber. É o mais simples. Porque é simples para começar, né? Exato, é muito simples. Você vai lá, procura RG-PCD, tem um formulário, você baixa. Se você não tiver impressora em casa, você pede para alguém imprimir para você. Imprime, leva para o médico que preenche, porque são critérios clínicos. Certo, entendi. E você leva direto no Poupa Tempo. É mais simples do que a gente imagina. Por isso que eu falo, a falta de informação é uma desgraça, porque daí você não consegue ter direito e acesso, não é nem ter direito, é ter acesso aos seus direitos. E essa não é nem desinformação nesse caso. Essa falta de informação também faz com que muitas vezes nós não briguemos quando nós falamos de convênio médico, que é o que eu quero falar com o Thiago agora. Por quê? Para você ter uma ideia do que acontece quando nós falamos em convênios de saúde aqui, nesse primeiro semestre desse ano, assim, que eu posso dizer para você que realmente aconteceu, que foi registrado, foram mais de 6 mil reclamações de convênios que desfazem o convênio. Tem uma maneira técnica, mas vou falar de uma forma mais fácil para você entender. Eles desfazem porque eles descobrem que a pessoa tem algum tipo de deficiência ou se enquadra no que nós estamos falando aqui, que é essa deficiência transitória. Hoje, pela lei, o convênio tem o direito de fazer isso, de ligar para você e falar, olha, a partir de... Eles têm que dar um prazo, tá? Então, a partir de tanto tempo, normalmente 60 dias, né, Thiago? A partir de 60 dias, você não tem mais convênio. Não adianta você querer pagar, se está tudo em dia, se você está com tudo certinho, se a documentação está certa, eles têm o direito de desfazer esse contrato quando descobrem que você tem algum tipo de problema de saúde. Eu acho um absurdo, porque você está falando de um convênio de saúde, que quando descobre que você tem um problema de saúde, resolve desfazer a, entre aspas, parceria. Isso está sendo, já começou a ser discutido 2 anos atrás.
isso já se prolongando lá no Senado, no Congresso, todo mundo. Por isso você tem que aprender a cobrar as autoridades, o seu deputado, o seu senador, lembrar em quem você votou, para você começar a cobrar. Por quê? Porque tem um projeto de lei em discussão que determina que haja punição para que o convênio pare de fazer isso. Que é uma luta árdua, porque nós estamos falando de um conglomerado que financeiramente é mais forte do que nós. Não é, Tiago? E é um problema sério. Quer dizer, a pessoa está grávida, entra com esse pedido, consegue toda a autorização para ter um tratamento diferenciado que o convênio oferece para as outras pessoas. Ela pode perder o convênio. Pode, infelizmente. É uma realidade. Pela lei atual, infelizmente, isso pode acontecer. Nós falamos, na verdade, de que pode ser um número muito maior que 6 mil, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que nem denuncia, né, Tiago? Porque acha que não vai acontecer nada, né? Normalmente, o pessoal que nos procura, acontece isso, né? Eu sou a última esperança, porque vê que não tem esperança. Só fazendo um adendo que você falou com muita propriedade, Keila, a questão do direito da pessoa com deficiência com relação aos planos de saúde, ela vem na esteira do rol taxativo, onde o STJ deu parecer, infelizmente, meio a meio, meio para os planos de saúde e meio para as pessoas com deficiência. E aí, a partir daí, começou uma grande batalha judicial, onde todo mundo entrava na justiça para valer os seus direitos. E aí, de fato, perdão a redundância, começou essa questão das reclamações, porque vendo que o judiciário dava parecer favorável ao convênio. Favorável às pessoas com deficiência, os convênios acharam uma brecha legal para fazer o interrompimento unilateral, que é esse que você está falando, que resulta nessas 6 mil reclamações, que para nós, eu concordo com você, é muito mais. Quer dizer, então você reclamava de um aumento de preços, de alguma coisa assim, nessa esteira, como eles descobriram essa brecha, eles já tiram você do convênio. Na verdade, como você falou muito bem, na verdade isso tem a ver com o direito da pessoa com deficiência, e na verdade não é pessoa com deficiência, é alguma pessoa que precisa de algum tratamento, como você falou da questão da grávida. É a questão do convênio não querer pagar tratamentos. E normalmente quem é pessoa com deficiência, infelizmente, precisa do tratamento contínuo. E são caros. Então, assim, o convênio não é que ele não quer atender o PCD. Ele adora ter o PCD ali. Só que tem que ser um PCD igual eu. Que não dá problema. Que não dá trabalho. Que não dá trabalho. Pelo contrário, se ele precisar, ele pede ajuda. Por isso que eu falo que a gente sempre tem convênio que é para não usar. Isso. Porque você vai usar, né, Ju? Você vai usar o convênio, né, Ale? Ale, que já teve 4 filhos, você tem convênio, não tem? Então, quem tem convênio, normalmente é para você não usar o convênio. Não usar mesmo. Porque se você tiver que usar o convênio, você vai ter muito mais dor de cabeça, né? Então, é a mesma coisa que acontece com todos nós. Isso. Só que nós estamos falando de pessoas que precisam mais, né? Que essa é a verdade, a pessoa precisa mais. Então, nesse caso, é o que eu falei, é uma luta que precisa ter gente para continuar cobrando, né? Para ver uma mudança na lei. Não é nem uma mudança, é uma readequação, né, Tiago? Que a gente pode na verdade, hoje estão ao Congresso Nacional. Ele apresentou o projeto de lei que não tinha isso. Na verdade, vai mudar, de fato, a lei dos planos de saúde, que é de 98. Ela propõe a mudança real no sentido de que, a partir dessa lei que está em discussão, você falou perfeitamente, ela vai impossibilitar que os planos de saúde digam não às necessidades de tratamentos, medicamentos, etc., de qualquer pessoa, né? Que tenha necessidade. Ô, Tiago, nós temos quantos PCDs definitivos no país, registrados, mais ou menos? Registrados são 45 milhões. 45 milhões de pessoas? A gente está falando de 23% da população. Que inclui pessoas que não andam, que não enxergam. Exato. Hoje, é que infelizmente o nosso censo, me perdoe aqui, foi feito erroneamente, esse dado é de 2010, a gente está num cálculo real de... Esse dado de 45 é de 2010? A gente está num cálculo real de 50 milhões. Ah, por aí, é muita gente, né? Para andar na lateral de tudo que está acontecendo, né? Quer dizer, na verdade, a necessidade de uma readequação geral. Isso.
não só na lei, mas também na receptividade das pessoas e falando também de uma forma urbanística, né, Tiago? Isso. Que tem esses problemas sérios também no que diz respeito até às construções, né? Eu quero até fazer um agradecimento pessoal a você como PCD e pessoa que luta pelo direito da pessoa com deficiência há 18 anos. Um espaço desse que você está nos dando a visibilidade para o direito da pessoa com deficiência fora das datas que são nos chamados, né, que eu brinco, que todo mundo quer minha presença, todo mundo quer ouvir eu falando. Não, isso tem que ser falado todo dia. É fundamental, Kelly. Então eu agradeço demais. Olha, eu sempre falo isso aqui. Nós precisamos entender que as coisas acontecem de um dia para o outro e a gente não sabe o dia de amanhã. As pessoas que estão ao nosso redor, ou mesmo nós, hoje está tudo bem, amanhã pode não estar. Então, essa nossa dificuldade de lutar a luta das outras pessoas é que vai fazendo com que esse país fique cada vez mais inacessível. Então, é muito importante que você entenda o que nós estamos falando, porque casos, por exemplo, como ansiedade e depressão, que podem estar incluídos de uma maneira transitória, mas você pode ter vários benefícios com relação a isso quando você passa por um problema como esse, pela falta de conhecimento e a nossa falta de interesse também, faz com que nós não consigamos o tratamento adequado. Então, é muito importante que você se envolva nessas causas e, como eu te falei no início, você cobre o seu deputado, o seu senador, para que haja uma pressa na votação dessa lei, porque ela beneficia todos nós, principalmente quando nós falamos em convênio de saúde, porque é um assunto amplo que a gente discute sempre e nós sabemos a dificuldade que é, principalmente para as pessoas que estão doentes, porque nós estamos falando, é que nós nem dá para falar tanto tempo, mas nós estamos falando de quem já tem o convênio e passa por esse problema, porque se bobear, você não consegue nem ter o convênio. Exatamente. Tem convênio que não aceita a pessoa com PCD. Inventa um monte de história, mas na verdade não aceita, né, Tiago? Você deve ter recebido muito. A pessoa inventa um monte de história porque não pode ter você ali, mas na verdade é porque é PCD, não é? Exato. Você foi perfeita nesse sentido. Infelizmente, os convênios de saúde vão colocando mais exigência, até a mãe, o pai ou até mesmo o PCD desistir. Desistir. Vou deixar o contato do Tiago para você, que lá pelo Instagram você tem mais informações e tem o link na bio também. Se você tem alguma dúvida, ele te orienta. O trabalho dele é esse, de te orientar para que você possa requerer os seus direitos. Está aí na tela o Adequando AR. É isso mesmo, né, Tiago? No Adequando AR você tem todas essas informações. Tiago, seja muito bem-vindo sempre. Muito obrigado, Volte sempre, vai ser uma alegria. Muito obrigado pode contar conosco. Abrir esse espaço para nós. Você não sabe o quanto é importante. E a gente está muito feliz de poder fazer parte dessa história. Pode contar com a gente. Vou pedir para você ficar aqui, porque nós temos Ju, que vai cantar. E tem uma receita deliciosa que a Lê vai ensinar para a gente. Ju, seja bem-vinda, minha querida. Antes de conversar, já quero que você cante para a gente. Amém, vamos lá. Glória a Deus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tem teus pés, não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior.
mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Seja bem-vinda, minha Amém, querida. glória a Deus. Que bom ter você aqui com a gente hoje. Deixa eu pedir pra você só levantar. Que bom ter você aqui com a gente hoje, minha querida. Ô, Ju, conta um pouquinho pra mim a tua história. Quero saber um pouquinho, deixa eu só segurar o violão aqui. Deixa eu dar aqui segura aqui pra mim. Deixa aqui pra mim. Mais fácil. Deixa só... Obrigada. Não, Ju, melhor você deixar aqui por causa do fio, ó. Ah, é verdade. Deixar ele aqui, Que é mais isso. fácil. Que depois Você a Ju não tem vai que ficar cantar mais pra segurando? gente. Amém. Você é ministra de louvor, né, Sou, Ju? desde sempre. Desde Pictitica? Desde sempre. Na verdade, quando minha família se converteu, quando eu tinha uns pré-adolescência, né? Ah. Aí é aquela época que o Senhor começa a revelar a nossa identidade, tá? E aí o Senhor começou a derramar, assim, palavras sobre a minha vida, sobre ministro de louvor. E isso foi muito estranho, porque não tem um músico na minha família. Isso era uma coisa, tipo, Agora, muito você cantava longe. quando era criança, Ju? Sim. Aquela época que a gente inventa música, né? Ah. Meu irmão falava que eu inventava muita música. Mas sempre gostei muito. Acho que é uma coisa que já estava em mim, já, sabe? Então, quando você começou a ouvir louvor, você já começou a se identificar, vamos dizer assim, né, acho que Ju? foi depois que o Senhor começou a declarar sobre mim que eu iria fazer isso, foi quando eu comecei a me interessar de verdade. E aí, desde então, eu vivo do ministério. Desde a adolescência, assim, a gente vai de igreja em igreja, ministrando. E você sabe que eu estava vendo, você lançou música na pandemia, né, Ju? Em 2021, Sim. né, menina? A gente lançou uma pouco música antes, naquela em época. 2019, e depois em 2021. Você viu essa diferença de 21 para cá, desses 3 anos? Em relação você ao trabalhando? público, você fala? Você acha que mudou muito? Eu acho. Eu acho que, por antes eu ser mais nova, em relação a mim, eu acho que a pandemia deu muita maturidade pra gente em relação a isso, a conseguir se portar e tudo mais. Mas eu acho que, assim, em relação à igreja, as pessoas, pelo menos um pouquinho depois da pandemia, que a gente vai mudando, né? Começaram a dar muito mais valor. A igreja tá junto, assim, no momento de adoração, porque a gente ficou muito tempo sem poder, né? Eu acho que isso também mudou. E também eu acho que o fato de você ter essa acessibilidade maior na casa das pessoas, Sim. por conta de lives, as pessoas se aproximaram mais, mesmo que distantes fisicamente, né, Ju? É verdade, na pandemia a gente teve muitas oportunidades de, através do streaming, né, através das redes sociais, a gente poder entrar nas casas das pessoas com a palavra de Deus. E agora você já conseguiu voltar com tudo nesse trabalho? Completamente nativa já. E esse ano você tem os planos, você vai cantar uma música que é sua, né? Sim, eu vou cantar o nosso último lançamento. E me fala um pouquinho desse trabalho de agora, desse lançamento, de como é que você está lidando com isso, porque é diferente quando você vai interpretar e quando você começa a criar. E você já cria desde criança, desde que você começou, né, Ju? Todas as canções que a gente lançou são Tá vendo minhas. como valia a pena inventar música quando era pequena? É verdade, tem razão. Viu? Tá vendo? Tem razão. Mas esse último projeto a gente lançou no ano passado, a gente está na produção de um novo projeto, mas esse último projeto que a gente lançou foi uma canção que o Senhor me deu sobre... Eu acho que depois da pandemia esse assunto começou a surgir muito, é o assunto da volta de Jesus, né? Que a gente começou, todo mundo a ficar meio com medo, o que está acontecendo. Mas eu acredito realmente que o Senhor tem se movido e o Senhor me deu essa canção para que essa nova geração, porque eu acho que a gente tem uma graça, a nossa geração, de ser cristão, né? Porque eu escuto muitas histórias e o privilégio, né, sim. hoje, de você poder falar, de ser algo que as pessoas aceitam, Exato. né? Porque, 20 anos atrás, eu escuto histórias que era muito mais difícil ser cristão, era muito mais difícil você ter essa graça, essa disponibilidade. E eu acredito muito nessa. A nossa geração é a geração que prepara o caminho para a volta de Jesus. E o Senhor me deu essa canção inspirada na história de João Batista. João Batista preparou o caminho para Jesus antes dele vir no deserto. E você sabe, você falando isso, eu fico pensando, na verdade, é uma geração que tem uma grande responsabilidade. Sim. E tem essa acessibilidade maior, a aceitação maior, porque hoje não é perseguido, vamos dizer assim, mas tem uma responsabilidade tão grande que muitas vezes não percebe. Sim. Né, Ju? Então, cantar para o jovem, você que é jovem, e o seu público automaticamente vai ser mais jovem também, é uma responsabilidade muito grande você conseguir ser o exemplo daquilo que você está cantando, né? Sim, é verdade. É muito difícil porque o Senhor coloca a gente meio que à vista, assim, as pessoas esperam muito que a gente seja perfeito, que a gente nunca erre e tudo mais. Só que a gente vai errar do mesmo jeito. Só que a gente sente uma responsabilidade mesmo de poder ser uma boa referência, né? Que é o mais importante, né, Ju?
Olha, vou deixar o contato da Ju para você. A Ju vai cantar esse louvor que é dela. Amém. E depois, no final do programa, ela vai voltar para cantar mais pra gente. Lá no Instagram, você pode acompanhar o trabalho dela. Tem agenda também ali de apresentações. E você pode entrar em contato com a Ju para ela se apresentar no seu evento, na sua igreja também, que é o mais importante. Glória porque a ela Deus. não só canta. Ministro de louvor significa que ela leva a palavra do Senhor. Amém. Independente da idade, do lugar que você está. Júlia, tá aí na tela para você. Cristiano, Ju, obrigada, Amém. viu? Glória Tô a muito Deus. feliz de ter você aqui com a Obrigada, gente. gente. Fica à vontade para cantar mais Amém. pra gente. Envia-me à frente, a voz no deserto a proclamar, o noivo vem. Envia-me à frente, o caminho reto para o Senhor passar, o noivo vem. Tens o meu sim, meu eis-me aqui. Tens o meu sim, meu eis-me aqui. Estou disposto, disponível. Tens o meu sim, meu eis-me aqui. Tens o meu sim, meu eis-me aqui. Estou disposto, disponível. Derrama o teu fogo, a tua glória. Estou disposto a preparar o caminho para o Rei, o caminho para o Rei. Derrama o teu fogo, vem me equipar. Estou disposto a preparar o caminho para o Rei, o caminho para o Rei. Que linda! Obrigada, Ju. Amém, Tá aí na glória a tela para Deus. você o Instagram da Ju, Juliana Cristianos. A Ju vai continuar aqui com a gente, assim como o Thiago tá aí também. Vamos experimentar sua receita, minha amiga. Seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Vamos lá, Lê, por onde começamos? Começamos pelo Tava com recheio. saudades de você, Eu Lê. também. Nossa, sempre bom estar por aqui. Só vou ligar aqui o fogo, mas a gente não vai ligar agora a princípio, né? Tá. Vou começar aqui com o leite. Ah, então vou colocar 100. Isso, sem estar com o fogo ligado. Certo. Porque como a gente vai trabalhar com amido de milho, ele é meio chatinho para empelotar. Olha, a receita de hoje é essa cuca. A Lê tinha me falado, eu achei muito legal essa receita, por quê? Ela é Se você neutra, né? reparar, os meninos estão te mostrando aí, tá vendo que tudo isso aqui é recheio. O recheio tá aí no meio, com bastante recheio, certo? Daí a Lê falou, Keila, você pode fazer com banana, além desse recheio, você pode misturar banana, misturar maçã. Então é uma receita versátil. Isso é, tá vendo só? Isso aqui é tudo recheio, ó. Tudo recheio. Daí você pode incrementar com banana ou maçã, que você falou que Isso, outras frutas não banana, fica legal, maçã. né, Lê? Já testei com abacaxi e com frutas vermelhas. Sabe o que deve ficar gostoso também? É. Pêssego, né? Pêssego também. Pêssego fica. Menina, faz tempo. O pêssego, coitado, ele era tão famoso antes. Depois que inventaram o Depois, negócio das frutas foi. vermelhas, ninguém nunca mais quis saber do pêssego, né, daquele menina? leite em pó com o creme de avelã, acabou também. Ninguém quis mais Todo saber mundo do quer pêssego, só o não é? leitinho com falando, né, Não que é? é verdade, que se não É. for esse também o povo não quer nem comprar. Ó, aqui eu misturei a minha maisena, né? O meu amido de milho, junto com o leite, para dissolver mais fácil. E aí eu vou entrar. Sabe que eu tô rindo? É. Porque a Lê tinha falado assim, Keila, vamos fazer. Eu falei, mas a Lê não tinha banana, né? Mas é porque Não, eu assim. falei, não tem toda banana vez que- assim, né, Keila? É. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu amo banana. Então, daí, quando alguém oferece alguma coisa, Thiago, com banana, eu falo, pode fazer. Daí, fica, às vezes, eu vejo lá no YouTube, que a gente deixa o programa disponível, tem um monte de coisa com banana. Eu falei, gente, vou fazer alguma coisa que não seja só o meu gosto. Não é e a que não pessoa seja fala, só vou comer banana. outra coisa. Ó, a que eu gente sou misturou. rainha, adoro. Eu também. E fica Então, muito você colocou bom. o leite, Eu coloquei o leite, o leite condensado e a manteiga. a manteiga ou margarina, tanto faz, tá? Dá certo com as duas. Só Tá. que tem que ser uma margarina que tenha bastante gordura. Não dá pra ser aquelas que são E mais sem sal, Lê. teoricamente saudável, né? O sal não faz tanta diferença, não. Ele dá até uma Tá. realçadinha. Teoricamente saudável. É. É porque margarina não é saudável não é nunca, né? margarina Só que não não é dá pra fazer saudável, sem... né?
Não dá pra fazer receita de bolo sem margarina, não adianta. Não tem jeito, né? Ó, aqui eu vou colocar uma gema. A gente Certo. pode ou peneirar a gema ou usar um ovo mais fresco, né? Pra não ter cheiro. Agora é que eu vou ligar aqui pra cozinhar esse meu creme. E ele fica pronto bem rapidinho. A gente vai conseguir mostrar ele aqui, ficando pronto. E ele não vai... Como chama aquele negócio que engrossa, que eu esqueci agora? Vai o amido de milho. O amido você já pôs, isso, né? já coloquei. Ah, já, por isso que ele vai dissolvi rapidinho, antes. né? Isso, coloquei o amido de milho e coloco também a gema, que ajuda a ele a dissolver bem. Tem gente que coloca farinha nas coisas. É melhor o amido de milho. Eu acho que o sabor pra essa fica receita, melhor. eu acho que fica melhor o amido. O aroma também. O aroma também é outro. E Eu ele acho fica mais leve Sim, com o amido, eu acho que né? com a farinha de trigo, dá. Se não tiver, quero fazer agora, mas não tenho, dá pra fazer. Olê, Mas não vai ficar tão bom, essa receita dá qual tamanho de forma? Você já pegou a forma, Ó, amiga? eu já, dessa aqui, Mais ou que ela menos pode essa? ser essa, ou a 20 por 32, se for a retangular. Tá. Que foi a que eu cortei esse aqui e ainda tem quase que a metade pra gente servir também. Então, é uma receita legal pra vender. Dá. Que ela rende ó, bem. E Keila, você não gasta R$25 pra fazer ela. E eu posso não vender chega cada isso. pedaço por uns R$7, né, 7, Lê? R$8, Se fosse vender assim, ó, até mais, viu, Keila? Porque eu já vi algumas rotisserias vendendo aí, algumas padarias vendendo a R$10. E é o legal, pedaço. lembra que a gente sempre fala pra você da embalagem. Então, você tem uma embalagem legal pra vender, de preferência aquela de plástico que a pessoa vê. Sim, que ela Porque vê. quando é uma receita assim, que você vê, essa receita quase não tem massa. Ela, na Isso. verdade, ela é aquele creme que parece um patisserie, né? Isso mesmo, é aquele cremezinho com uma farofa. E uma Então- farofinha embaixo, então é uma receita farofinha que em cima. Você olha, você fala, você come com os olhos, porque você vê que tem pouca massa, você fala, nossa, que delícia. Então é legal você ter aquela embalagem da receita Bem bonita. bem bonita, ou tem a quadradinha, que normalmente é 200 gramas, né? Não, menor, Isso, né, Lê? Menor. Pra Qualquer pedaço, tamanho, quanto, viu? quanto, Pra pedaço, qual tamanho que você mais ou menos aconselha? essa de 200 gramas. 200, vai dar né? mais ou menos isso, esse pedaço. Porque ele é um creme bem denso, então ele é pesadinho. Então, você falou que tem mais metade aí, certo? 1, 2, Tem. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso tem quase a metade ali pra mim São o servir quê? 10 ainda. pedaços? Dá o quê? Dá 20 uns- pedaços? Não, chegam uns 16, mais ou menos. 16 pedaços. 16 pedaços. Você vai gastar R$25 para fazer 16 pedaços. Olha o lucro. Você né? vai vender cada. Vamos supor que você venda cada pedaço por R$10. Já são 160 e você gastou só R$25. Vamos colocar 30 para pensar numa embalagem bonitinha. Sim, Com um uma plástico coisinha mais bonitinho, e de repente você bonitinha. põe aquele garfinho. Isso. E eu sempre falo isso nas minhas aulas, Keila, porque Você a embalagem vende. Você sabe A que eu. embalagem vende. A gente come Vende. com o olho. Eu como com o Se olho. o produto tiver feio, ele pode estar maravilhoso e gostoso, mas se tiver feio, não vende. Eu acho que a única Não coisa vende. que você compra e você não liga para a embalagem é o que acho que. Não sei se foi você que me sugeriu o bolo gelado de Não. alumínio. Alguém me ofereceu esses dias. Que é o bolo gelado, Que a gente porque já ele sabe tá. como é. E você já sabe que ele é embrulhado. Eu nem sei porquê, Sim. mas é uma tradição. Ele Sim. sempre. Até numa festinha de criança que você vai, Ele é ele tá embrulhado no papel alumínio. É. É a única coisa que fica Mas legal, sabe porque você que já até sabe. ele a gente já coloca uma embalagem mais bonita, um papel alumínio colorido, uma fitinha, um lacinho, alguma Então, coisa mas assim. ele, se tiver desse jeito, a gente A já gente já sabe. sabe que é um bolo Agora, gelado. pra mim, eu acho que quando você faz naquela embalagem de plástico, coloca o logo, o adesivinho Fica com a muito logomarca, mais bonito. compra uma colherzinha ou um garfinho daqueles que parece inox, Nossa, sabe, prateadinho, Ou até e já o de gruda madeira, ali. tá muito na moda agora Ah, o o de madeira? Tá super na moda. E você vai gastar pouquíssimo para fazer isso, porque essas embalagens, ela vende em muita quantidade. Então, você vai comprar Sim. bastante. E a mesma coisa com garfinho, com Sim. tudo. E sai muito essa cuca no iFood, viu? Desses aplicativos de delivery, sai bastante. Porque, assim, é fácil de vender, né? A pessoa vende muito E eu fácil. acho que ela é mais rentável para vender aos pedaços, né? Sim, do que ela inteira, né? Do que A não ser que inteira. seja pra minha família, né, Keila? Que são É pra 4 sua filhas, família, você já né? compra- Aí tem que comprar ela inteira. Já tem o time lá quase de vôlei, então Não daí é? já não dá, entendeu? Ó, Porque com ele 4 começa crianças. a querer Ontem tinha uma engrossar. moça aqui, a Cléa, Ah, participando é? do programa, que tem Também. 4. Tá- Tem Nossa, um de eu me 11. senti sozinha agora. Não, tem um de 11, um de 8, uma de 4 e uma de 2. Olha só Que o menino é modelo, então eles vieram para falar sobre isso ontem. Que legal. E aqui, ó, ele vai começando a querer pegar no fundo, ó. Mas logo ela já começa a querer engrossar. Você não vai ter mais, né, Lê? Eu não lembro se você pode ter mais, né? eu operei, fechei a fábrica. Não, senão o marido Quantos anos já endoida. tem a mais nova? 2? Tem 2 aninhos, tá com quase 3 Passa aninhos. rápido, né, Passa Ale? muito, muito rápido. A primeira vez que você muito. veio aqui, você estava grávida, né, Ale? Tava grávida. Tava. Bem, olha, ele começa a querer engrossar aqui, ó, e a gente vai continuar mexendo. O tempo tá passando voando, né, gente? Parece que depois da pandemia, a Ju tava depois da falando desse... pandemia, Gente, depois da pandemia parece que foi aqui assim, né? foi muito rapidinho mesmo.
E a gente continua, ó, mexendo. A gente está conversando aqui para fazer, porque o grande segredo dessa receita é esse creme. Exatamente. Então, é importante que você saiba o ponto certo, Sim. porque depois vai pôr pra assar. Isso aqui não tem aquela coisa de você esperar crescer muito, porque é a farofinha. Sim. Então, o segredo ali no forno, começou a dourar em cima, já era, já tá pronto. Sim. O segredo da receita é você acertar nesse creme. Exatamente. Ô, Ale, tem alguma diferença se eu for colocar algum outro recheio? Você trouxe a banana e a maçã. Eu trouxe a banana e a maçã. Mas O que a daí gente tem vai alguma fazer aqui? diferença? Esse creme, ele entra quase que líquido, ele não vai tão grosso lá pro forno, porque lá no forno é que ele vai ficar mais denso. Ele meio que cozinha, mais, né? ele cozinha Tá. mais. Pra ele ficar desse jeito aqui, ó, aqui eu só não posso parar de mexer, porque Certo. senão eu vou empelotar. Mas aí, ó, tô até mexendo bem rapidinho. Ele vai aqui como um ponto de mingau grosso. E aí Certo. no forno ele vai ficar mais denso. E né? isso aqui, pra comer assim, já deve ser gostoso. Já fica gostoso, é. E aí Então não ele faz entra, diferença. Não faz diferença. Se eu colocar a banana, ou a maçã, ou o pêssego, Não. o que eu escolher, não faz diferença. Não, a única coisa que a gente vai ter que prestar atenção, por exemplo, essa maçã tá linda desde o começo do programa, né? Eu passei limão nela. Por isso que ela tá bonita desde o começo do programa. Porque senão ela estaria já preta. Então eu aconselho a passar limão nas frutas que for colocar. Mas você vai colocar dentro, não vai? Mesmo Coloca assim dentro, escurece? mesmo escurece. Mesmo assim, por exemplo, Mentira. a banana de hoje pra amanhã já tá tudo preta. Mas mesmo ela depois de cozida... Mesmo depois de cozida, ela escurece. Mas E aí, aqui como é que eu também. vou passar o limão na banana? Eu vou já fazer. engrossou, Olha como gente. engrossou, ó. Deixa eu mexer bem rapidinho agora, porque aqui é a hora que é o Olha, momento você tá vendo crucial. direitinho aí, Ó. o ponto que você vai fazer. E eu que ali falo, é- Keila, que a vida nossa é assim, né? Você vai mexendo, acho que às vezes não vai dar certo e de repente você viu que, ó, o negócio engrossa. Olha, nós conversamos, a hora lindo. que eu falei, a gente tá mostrando pra você Ó, que saber eu queria como é mostrar que é. esse ponto mesmo bonito, né? Pronto. Cheguei Parece no aquele meu mingau ponto. que a gente come quando criança. Não é? Nossa, meu marido adora isso aqui. Adora. Ó, que lindo. Aí eu já comecei com ela, porque eu vou usar ela mesmo. E olha como que Certo. ela fica bonita, ó. Aí aqui, Keila, eu coloquei Eu como gosto de ver- opcional. eu e gosto de veio ver com a provar, boca ali. né? Não é? É. Cuidado, hein? Tá bem não, quente. vou esperar. você Ó, acha? aqui eu deixei ela nesse ponto. Então esse é o ponto Isso, certo. ó. Só puxa de... Olha, tá vendo? Você Ó. que tá em casa. Ale, puxa mais aqui, ó. Pra pessoa que tá Aqui, em ó, casa ver. né? Tá Tá. vendo que desgrudou? Ó, Ó, tá tudo desgrudando, ó. Tá vendo? quase um brigadeiro. É esse o ponto que você vai Esse é o fazer. ponto que Desgrudou vai da fazer. panela, Desgrudou desliga. da panela, desliga. Espera esfriar pra montar. E aí, pode até montar com ela quente, viu? Eu falo pra esfriar um pouquinho, mais pra não se queimar, Nossa, mas como é não gostoso precisa, não é? E não tá nem com Gente, a não dá pra essência. entender que não tem nada e é gostoso, E é né? gostoso. Leite condensado. O o amido leite, de milho, o amido de leite, milho. e a gema. Olha, e aí aqui a pelo gente amor de pode Deus, como é colocar uma essência de baunilha. Eu posso colocar, ó, eu já dando os pulos do gato, porque eu falo que nas minhas aulas eu tenho que dar esses pulos Ou do você não gato. precisa colocar nada, porque assim já tá gostoso. Tá maravilhoso. Muito. Vamos supor que eu quero colocar aqui uma essência de leitinho, eu posso colocar. Tá. Quero uma essência de frutas vermelhas, eu uso, como eu costumo usar pasta saborizante, então posso pôr a pasta saborizante de frutas vermelhas aqui. Posso colocar os pedacinhos de damasco aqui também. Então é bem assim, versátil esse creme, porque ele é um creme neutro, A né? pasta saborizante, pra te lembrar, está lá no nosso canal no YouTube, a última receita da Lê. Que foi a história do pistache. Não, Foi. nós falamos de pistache, mas Foi. você fez uma pasta saborizante que ela é, acho que foi de fruta vermelha, não foi? Foi. Você lembra? Que Ela é sucesso essa aquilo. pasta saborizante. Eu experimentei e você nem percebe porque Não ela percebe. é tão parecida Sim. com Com a as fruta frutas. vermelha mesmo. Você pode ficar tranquilo que você vai comer Vai. e você vai economizar, mas Sim. tem que comprar uma de qualidade, que é o mais Sim. importante. Foi. Nossa, e depois tinha vários telespectadores me perguntando qual que era a marca que eu usei, porque tem que ser uma de qualidade, Tem que né? ser. Então, agora aqui pra fazer essa farofinha, ó, super tranquila também de fazer essa farofinha. Tá. Aí aqui a farinha, a gente vai usar a farinha branca mesmo. Nossa, uma delícia Vou esse creme. quebrar o ovo. Nossa, Meu Keila, Deus. isso aí eu vou te falar. Eu tava conversando com a produção antes de começar o programa, falei, por isso que a gente não emagrece, gente. Não dá, não tem jeito. Mas você não come É bom essas coisas, demais. come, Alê? Eu como. Eu não como tanto quanto antes, mas eu como. Eu falo que eu ainda brinco que eu não confio em confeiteira magra, porque eu falei que a comida delas é ruim, né? Porque elas não comem, porque não é possível isso, gente. Porque eu como e como bastante. Ah, eu gosto de ficar experimentando. Eu não faço, não, mas eu gosto de ficar experimentando tudo. Não, mas é muito gostoso. Aqui, ó, vou vir com ovo. Farinha, mas aqui é o batidinho. ovo inteiro ou só a O ovo gema inteiro. também? A gema, Tá. só a gema foi ali. Agora que eu uso a manteiga. Tem um truquezinho aqui também. Sabe o que fica muito bom que eu fiz esses dias, essa cuca? Com a raspinha do limão siciliano. Nossa, fica extraordinário. Mas daí você vai pôr esse creme, a raspinha do limão onde? Na No- massa ou no creme? Tanto faz. Tanto faz. Pode até pôr nos dois. Ó, o açúcar. Certo. E vou colocar aqui um pouquinho de fermento. Mãozona mesmo aí? Mãozona.
Ou até ela nem precisa, viu? Porque eu vou só fazendo assim, ó, pra ela virar uma farofinha mesmo, ó. Aqui eu não quero aquela massa que é, sabe, que nem a massa podre? Que a gente faz branca da tortinha. Não vou chegar nesse Ale, ponto, eu não vi, mas você colocou pó royal aí, essas coisas? Isso, eu coloquei o fermento. Eu sou a rainha da propaganda de graça, né? Não é, Keila? Eu vou te falar, Vamos começar a cobrar desse povo aí. Pelo amor de Deus, esse povo tinha que me pagar, viu? Eu também. Eu falo todas as marcas, conto tudo me que dá uma eu raiva, uso. porque pior é que tem marcas mesmo que são melhores que as outras. Tem. Daí Nossa, eu quero na isso sua é casa, real. eu quero na sua casa que você faça pra ficar melhor, entendeu? Isso, e que dê acaba certo, falando da né? marca certa. E que dê certo, Ó, e uma farofinha bem úmida. E a gente vai fazendo assim, ó. Porque aí toda a manteiga vai entrando aqui, ó. Mas eu não preciso desfazer toda a manteiga, porque vai também no forno e ela vai desfazendo. Precisa, nem posso desfazer tudo. Eu só quero deixar bem homogêneo. Porque esses pedacinhos aqui, ó, os pedacinhos que ficou da manteiga, que não se desfez. Mas tá certo, é assim mesmo. Tá certo, é assim mesmo. O que eu quero te perguntar é o seguinte, eu deixei no forno 175, 180. Isso. Quanto tempo? 30 minutos. O meu parâmetro é o douradinho em cima? É o douradinho em cima, mas agora tem diferença, viu? Por exemplo, o forno lá do ateliê, ele é um forno profissional. Então, 28 minutos tá pronto. Já fui fazer em casa, levei quase 40 minutos. Olha só, então você fica de olho fica de olho, que tem que estar douradinha. Uns 35 minutos. Eu tá tenho que untar. Untei. Untada, certo. forninho untada com desmoldante. Beleza. Deixa eu mostrar aqui, ó, com desmoldante. Na verdade, não precisa untar, tá? Mas o seguro morreu de velho, né? Então... porque se você vai desenformar depois, é melhor não... Exatamente. Se aquela ali eu não desenformei. Porque tem bastante manteiga, mas na dúvida... Mas na dúvida, a gente coloca. Outra coisa também. Aquela eu também fiz uma forma tranquila, que a dona de casa tem em casa. Mas essa eu já preferi fazer aqui, ó, na forma de fundo removível. Sim. Se a pessoa quiser vender ela como uma torta inteira, também pode. Certo. Né? Então, aí o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro pulo do gato. A gente coloca essa farofinha, né? Os pulos do gato. Coloca aqui a farofinha. Você tem que assistir a aula da Lê, hein? Vou deixar todos os contatos, porque lá no Instagram dela, no chefe Alessandra Guilherme, você tem todo o passo a passo. E você tem aula presencial? Você tem tá aula online? presencial, tem não, aula tem presencial. Tem. O mais legal da... Não, mentira, não é o mais legal. Não, e agora eu ia falar que o mais legal da aula é o final, porque você come. Não é? Porque tudo que você faz, você come depois. Keila, mas o mais legal não é. O mais legal é que você aprende todas os truques pra você ganhar uma grana aí, hein? E assim, agora Quanto tempo dura a aula? Então, tem aula que é o dia inteiro, tem aula que é 4 horas. E agora, o que eu percebi, Keila? Que as alunas tinham muita dificuldade de precificar e de virar uma empresa. Tem uma confeitaria caseira em casa, mas não consegue virar uma empresa. Então, hoje eu dou uma mentoria, ensinando elas. Você não ensina só a cozinhar, você ensina a administrar. Administrar, a gestão por trás. A valorizar o seu trabalho, para você não ficar... Todo mundo fala, nossa, mas tá tão caro. Daí você pede pra pessoa comprar em outro lugar, não vai ficar diminuindo se eu te der os ingredientes, você faz mais barato? Não é? Você trabalha ou só faz bolo? Nossa, você trabalha ou só faz bolo? Quando eu comecei, eu escutei isso. Falei, como assim? E fazer bolo não é trabalhar? Não é não. Ainda mais o bolo que fica todo igual, que nem esse povo faz. É? Eu nunca não entendo isso. Como é que pode? Ó, aqui eu tô amassando ela pra ficar bonita, que nem aquele pedacinho ali. Certo. Eu percebi, se eu não amassar, então a parte de baixo você vai deixar bem amassadinha, como você tá fazendo. Acho que a parte de cima não, mas a de baixo tem que ser. Isso. O creme não precisa estar gelado. O creme não precisa estar gelado. A gente só coloca um plástico filme, se você for deixar gelado, rente ao creme, porque ele é um creme bem denso, ó. Aí depois eu pergunto, como é que a pessoa emagrece, gente? Não emagrece, não. Instagram da Lê, a chefe Alessandra Guilherme, certo? Isso, no YouTube também. Tá aí tem o Instagram dela, que é o chefe Alessandra Guilherme. No YouTube, chefe Alessandra Guilherme no YouTube também tem várias dicas. Mas lá no link da bio do Instagram, você tem todo o caminho para você conversar com ela e participar dos cursos. E tem lá Qual também... que eu vou comer, Alê? Ó, uma que já tá geladinha ali na geladeira. Ah, é pra ser gelada? Eu já tava comendo o doce. Então, podemos deixar ela quente, mas eu prefiro que ela seja gelada. Por quê? Porque a gente consegue cortar ela melhor. Ó, essa é a forma que eu deixei quase que a metade. Vira aqui, Keila, pra eles verem. Tá vendo? Olha o tanto que e é uma tem. forma que você usa em casa. Essa forma mesmo eu peguei de casa. Uma forma que você tem com tranquilidade na sua casa. Não trouxe nem a forma profissional. É uma forma que você usa em casa. Certo. Ó, vira o outro lado pra eles verem o corte aqui, ó. O meio, aqui, ó. Isso, ó, como é que ela fica bonita. Ó, que linda. Olha lá, eu quis deixar essa metade justamente por isso. Ok, que bonitona que ela ficou. Vamos supor que eu queira colocar banana. Certo. Aí que eu tava falando da história da banana, né? A gente tem 4 minutos, tá? Por isso que eu tô cortando aqui, tá? Tá, então deixa eu correr rapidinho aqui, ó. Ensina como é que faz pra... A banana, por exemplo, tá? Eu vou cortar aqui, ó.
colocaria, eu vou pôr só num pedacinho para o pessoal ver. Então eu colocaria a banana e aí eu coloco o limão, dou uma passadinha de limão assim em cima dela. Não ó. vai azedar, não vai ficar Não com vai gosto de azedar, limão, nem que eu gosto de prefiro bem limão. doce. E muito pelo contrário, eu vou deixar ela bem mais bonita. E Mas aqui, ó, o gosto do limão não fica. não só, ele some. Tá. Aí Então, na aqui- sua casa, se você quiser colocar tanto a banana quanto a maçã, põe Pode umas colocar. gotinhas de limão em cima Pra para não não ficar ficar, porque preta. mesmo indo pro forno vai ficar preto, tanto um Exatamente. quanto o outro. Tá pronta. Isso eu posso fazer em Olha todas aí. as... Isso eu posso fazer em todas as... Geralmente ah, as frutas que ficam mais mas pretas, todas as frutas... Por exemplo, uma torta de banana, eu posso fazer isso na Pode. banana? Não só pode como deve, porque aí a banana não fica Naquele escura. bolo de maçã que Pode. nós fazemos de Natal, essas coisas também pode? Pode. Deve até. Gente, eu não sabia. E a pera também, Limão- será? Porque a pera também fica dá escura. certo. Também. Toda fruta que fica escura, a gente coloca o limão e dá certinho. Não precisa mergulhar Ai, que no linda. limão, é só uma gotinha. Isso. Né? Não, na verdade você tem que passar bastante. Eu pus aqui só uma gotinha por causa do tempo mesmo. Mas a gente embatuma, né? Toda ela, né? A gente Então o ideal coloca é toda colocar ela. antes, por exemplo, eu Colocar coloco num antes. prato Isso. e daí deixo lá, passo o limão em Isso, tudo. depois coloca. Foi o que eu fiz com aquela ali, ó. Pode ver Tá. que ela não tá preta, desde o começo do programa. E, Ale, Opa. por exemplo, se eu deixar no limão, eu posso enxugar depois e colocar? Não, Nem né? precisa. Não precisa. Não precisa, pode É que eu colocar tô com medo de direto. ficar azedo, não O vai gosto ficar mesmo. Não vai ficar, pode confiar. Não vai ficar o gosto do limão e nem vai ficar azeda. Desse jeito é o jeito que eu ponho no forno. Isso. Aí aqui ela vai sair douradinha, que nem essa bonita que você O já que eu cortou. queria te mostrar? Você tá vendo que tem uns pedacinhos aqui, ó? Isso. Esses pedacinhos são os da manteiga e é Isso proposital Sim. para ficar com aquele douradinho. E esse daqui vai ser o seu parâmetro se a torta tá pronta ou não. Mesmo. E olha Chefe como ela fica Alessandra bonita. Guilherme, eles pediram para eu repetir, tô repetindo. Chefe Alessandra Guilherme é o Instagram da Alê. E lá no Instagram da Alê, lá na bio, você tem o link para você passar, para você fazer os cursos. Você tá fazendo, Isso. dando curso do que agora? De De bolo, do quê? bolos, doces finos, bem casado, pão de mel e a mentoria, né? Mas aí cada curso é uma dessas coisas. Cada curso é uma coisa e, E a quando é o mentoria dia engloba inteiro o tudo. curso? O dia inteiro geralmente é de bolos. Daí a pessoa faz mas a vários mentoria- tipos de bolos. Passa o dia lá comigo fazendo E bolo quantas no ateliê. pessoas tem no curso? Então, tenho particular e tenho de até 5 pessoas. É bom fazer com mais gente para poder ter mais coisa para comer, né? É, e tem. Mas aí e, assim, cada um os faz um alunos bolo levam, diferente? Cada um faz um bolo diferente. Cada aluno faz o seu bolo, faz o seu recheio, monta seu bolo, leva pra casa. Isso que Leva, é legal. mas não leva o experimenta bolo. depois, gente? Mas não, tem que comer. leva. A pessoa leva, experimenta na casa dela com a família. Ah, mentira que o povo Ela depois não leva. fica lá comendo todo mundo Não, junto. a aluna vai lá, faz o bolo comigo e ela leva o bolo que ela fez pra casa. Ale, mas tá errado, porque então é melhor fazer individual, porque eu ia ficar morrendo de vontade de comer o bolo da vizinha. Ah, mas cada um leva o seu. Então, por exemplo, se eu tiver 5 alunas, as 5 vão levar os bolos. Cada uma vai levar um bolo. Então, você tem o seu bolo, Eu né? Pra entendi. poder levar. É que eu queria que todo mundo cortasse o bolo lá pra todo mundo Não, o experimentar meu um do outro. corta. O meu O a gente seu corta. corta. O que eu faço de demonstração a gente corta e come ali. Nossa. E olha que linda que Ale, ficou. o que o povo mais gosta de aprender? Bolo. Bolo? É bolo porque é mais lucrativo e bem casado. Bem casado hoje, por exemplo, você vai cobrar uns R$5 no bem casado. Num casamento você não vai fazer menos que 200. É R$1.000. Ah. Se você pegar 2 casamentos no final de semana, você fez R$2.000 num final de semana. 400 Meu bem Deus. casados. Vou experimentar o gelado então, porque o creme doce pra mim tava ótimo. Agora olha só ele geladinho. Nossa, crocante. Gente, Maravilhosa, né? olha. Nossa, Ale. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque fui eu que fiz, né? Então eu não posso falar. Maravilhoso, meu Deus do céu. Lembrando que você gasta R$25 para fazer e você vende cada pedaço numa média de R$10. E essa receita que nós passamos, ela rende 16 pedaços. Exatamente. Certo, minha amiga? Isso mesmo. Não demora para voltar não, Não tá? pode deixar, querida. Te amo, Ale. Deus te Sim, eu abençoe. também, amém. Obrigada, Vocês minha também, querida. amém. Obrigada mesmo. Amém. Vambora? Vambora que amanhã tem mais, 2 horas da tarde. Amanhã nós voltamos com tudo de bom para você. Muito obrigada pela companhia de hoje. Lembrando a você que os nossos convidados, todas as entrevistas estarão disponíveis amanhã para você acompanhar lá no nosso canal no YouTube, que é o Tudo de Bom para você. Um beijo para você, Deus te abençoe. A gente se vê amanhã às 2 horas da tarde. Tchau, tchau. Vou comer mais um pedacinho.